Agora o negócio vai ficar louco, né? A gente vai falar bastante de Flamengo, que tem aí essa semana um jogo importantíssimo, né? Não que os outros jogos não tenham sido também importantes, mas quarta-feira é aquele jogo, né? Ou fica ou sai. E parece que há uma nuvem negra, né, em cima do ninho do urubu e na Gávea, que a coisa está ficando tensa demais, né? A gente, né, primeiro assunto da pauta aqui é que o Flamengo pode ter até 7, né, desfalques contra o São Paulo na quarta-feira, ou seja, mais de meio time, né? E aí, entre eles aqui, ó, tem matéria lá no coluna do Fla.com. Pedro, Thiago Maia, né? Rodrigo Caio, Felipe Luiz, né? Gabigol, Diego Ribas e Everton, né? Ainda tem o Isla, né? O Pedro ainda é dúvida, ainda tem o Isla na seleção. Se o Pedro realmente for confirmado, são 8 jogadores, né? E aí, o Vicente Flávio falou que é o Hospital do Urubu. Vou começar aqui com você, Paulinha. O que se faz num momento desse, né? Que você perde aí meio time. A gente tá falando de jogo, a gente tá até brincando aqui nos bastidores, pô, porque não foi o Gustavo Henrique, os jogadores que não são considerados titulares, né? E a gente vai vendo aí, podendo perder. Everton Ribeiro já é certo, vai estar com a seleção dificilmente, né? Ainda vi que ele parece que vai ser titular, então eu acho muito difícil que ele entre quarta-feira. Se for entrar, de repente, no segundo tempo, mas tem vários problemas de lesão, convocação. O que se faz nesse momento? Se você fosse Rogério Ceni, o que se faria nesse momento aí? Primeiro lugar, chama um padre de volta no CT, uma benzedeira, um pastor, pai de santo, joga sal grosso, faz o que tiver que fazer, porque ano passado a gente, depois que benzeu o CT, as coisas começaram a dar certo, né? Porque não tem explicação para o que está acontecendo. E, sinceramente, eu não sei. Eu acho que é o momento de questionar mais incisivamente o departamento médico, né? O departamento médico do Flamengo, que no ano passado foi exemplar na recuperação de lesões gravíssimas em pouco tempo, e é óbvio que isso tem a ver com a vontade do jogador, como o Diego, por exemplo, que foi um caso à parte, mas o departamento médico que era exemplar e esse ano está deixando muito a desejar, porque o que está acontecendo? Que é uma lesão atrás da outra, né? O Gabigol, por exemplo, retornando de lesão no tornozelo, já sentiu de novo. Agora, essa lesão do Thiago Maia, que preocupa demais, que pode ficar sem jogar até o ano que vem. Tudo bem que a gente já está no final do ano, mas o Flamengo jogando Libertadores, o Flamengo jogando Copa do Brasil, Brasileirão, enfim, é um desfalque importantíssimo de um jogador que, para mim, é titular absoluto dessa equipe, e eu sempre falo isso, da importância do Thiago Maia. E eu, sinceramente, não sei. Acho que a gente precisa de uma resposta do departamento médico. Tem que ver de novo a questão da preparação física. O que não pode é continuar as coisas do jeito que estão. Não falta tecnologia. Eu até falei sobre isso no meu vídeo de opinião hoje. Não falta tecnologia, não falta investimento, né? O Flamengo tem investimentos de primeiro mundo, tem um CT, uma estrutura de primeiro mundo. Profissionais qualificados. Não é possível que tudo tenha ido embora com o Jorge Jesus. Alguma coisa tem que ter ficado. O doutor Tanuri está aí, continua sendo chefe do DM. Alguma coisa precisa ser feita. Tem que sentar. Os caras não jogam com um GPS colado nas costas à toa, entendeu? Avaliando todos os dados. É para isso que serve tanto investimento. Não pode ficar perdendo um jogador atrás do outro. Tem que ter uma justificativa. Tá acontecendo por causa disso. E aí a gente resolve. Só que sem saber o real problema, fica difícil. Nitidamente, os jogadores estão bem longe da condição física. Isso já vinha desde o... Perdão. Já vinha desde o Campeonato Carioca, né? O JJ já vinha reclamando. O Domi, quando chegou, foi a primeira coisa que falou sobre. O Rogério Ceni, 2 jogos à frente da equipe, falou sobre. Não é possível, desde a volta da pandemia... Os jogos voltaram em quê? Em maio, né? Final de maio, começo de junho. Julho, agosto, setembro, outubro. Já são 5 meses que as competições retornaram e ainda está tendo problema. Não é possível. Tem que ter uma explicação. Ninguém investe à toa. Senão não precisa ficar com esse monte de frescura. Joga com GPS, joga com isso, joga com isso. Se você tem os dados, você tem toda a tecnologia, toda a estrutura para... Você monta um plantel, investe e não consegue ter retorno, porque você não consegue identificar o mínimo de problema para saber o que está acontecendo e poder resolver. Para mim, então, não tem sentido ter isso tudo de estrutura.
Tem que ter um jeito e alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível, porque pontos perdidos importantes estão sendo, né? Competições importantes, a gente tem uma decisão aí pela frente, um monte de lesionado, né? Absurdo o nível de lesionados, assim. São partidas importantes, decisivas, que estão sendo colocadas à prova por causa de problemas que a gente olha e não vê solução. Alguma coisa precisa ser feita para ontem. Isso já era para ter sido resolvido, há muito tempo. É complicado, né? Eu já vi até gente, que não é o meu caso, claro, achando que vai ser uma boa ser desclassificada amanhã, né? Pelo contrário, eu acho que amanhã, além da questão da esportiva, né, de se classificar, etc., ainda tem a parte financeira também, e é um título, né, cara, nacional. Acho que o Flamengo não pode sair entregando assim. Tem um ponto aqui, Nazário, que, né, além de todo esse problema, né, de perder meio time, que é uma coisa muito complicada, né, são os principais jogadores do elenco. Até a Mari Araújo está falando aqui também que na quarta o Flamengo tem que fechar a casinha e jogar no contra-ataque se quiser passar. Eu estava até vendo um comentário aqui que agora acho que me fugiu aqui, de um amigo que até a produção colocou na tela, que ele falava também mais ou menos isso, né? Como que o Flamengo deve se portar na quarta-feira, né? A gente está perdendo jogadores de qualidade ímpar, né? Assim, por exemplo, Everton Ribeiro é um cara que acho que é unanimidade de que ele é titular incontestável nessa equipe. O próprio Gabigol, né? Que você tem um Pedro em dúvida, pô, o Gabigol é o Gabigol, né? Não preciso aqui ficar, né, floreando quem é o Gabigol. Você perde também o Diego Ribas. Tem muita gente que contesta, mas é um cara que é útil ao elenco e vem se mostrando isso nos últimos anos. Ano passado também foi dessa forma. Felipe Luiz, titularíssimo na lateral esquerda. E aí a gente entra naquele debate do Rogério Ceni escolher o René e tal. Mas talvez, se for jogar dessa forma que a Mari está falando, poderia até ser o René. Sua avaliação sobre esses desfalques e também como que você vê que o Flamengo deve se portar na quarta-feira, já que a gente vai ter um time completamente esfacelado. Só lembrando também para o pessoal aqui, a gente perdeu o primeiro jogo de 2-1 para o São Paulo em casa, mas não tem mais o gol qualificado, né? Então, assim, se o Flamengo vencer por 1-0, é pênalti, né? Porque aí vai empatar. 2-0 o Flamengo leva, 2-1 é pênalti. Mesma coisa o placar aqui no agregado, empatar é pênalti, não tem gol fora de casa, só para situar a galera. Bola tá contigo, Nazário. Primeiro mandar um salve para o Davi, para o Zira B, o Thiago Larusso, para a Josiane Resistência, para nossa mestre, a minha professora, nossa Mari Show, que inclusive é responsável pelas cenas lamentáveis do nosso amigo que carregou 18 copos no colo, né? Mas isso aí é papo para o madrugadão. Bom, eu acho o seguinte, 2 pontos são bastante relevantes, né? O primeiro, a conta chegou. A conta chegou no sentido de, quando a gente falou lá atrás, e se a galera for dar uma olhada lá nos resenhas da época, do início da pandemia, e aí ela se prolongou com uma paralisação, ou seja, a pandemia continua, né? Mas a paralisação, ela durou 100 dias para os clubes de futebol. E a gente, assim que voltou, a gente falou o seguinte, está gravado. Quando os times de futebol começarem a jogar, e aí eu falei, inclusive, o seguinte, o Campeonato Brasileiro vai começar a esquentar a partir da 10ª rodada, e após a 10ª rodada, muita coisa vai acontecer na parte física. Fisicamente falando, os times vão começar a ter problemas. E a gente está começando a ver isso. Ou melhor, a gente continua vendo isso. A gente está vendo muito em função do foco do Flamengo por conta daquele surto, né? Que pegou 19 cabeças, e mais comissão, e mais não sei quem. Então, tudo isso é um mix e a conta chegou. Por que a conta chegou? Porque a gente está vendo, o Gabigol se machucou por conta de um gramado ruim e por conta dessa parada também. Porque, não sou fisiologista, não sou médico, não sou fisioterapeuta, nada. Só eu estou analisando em função de tudo que a gente está vendo.
a gente está vendo que está um monte de jogadores profissionais se arrebentando. Por quê? Por causa do solo, que é ruim, o gramado. Essa parada, na minha opinião, repito, está cobrando a conta agora. E a gente tem uma enxurrada. Acredito que tem que ter um alô de alguém. Alô, Marcos Braz, estamos precisando de uma coletiva agora, hein? Parabéns aí pela eleição. 6º mais votado do Rio de Janeiro. Quero ver agora. E aí a gente está precisando do seguinte: alguém, departamento médico, vice-presidência, nosso presidente, tem que chegar, botar a cara e falar: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Exatamente o que a Paula está falando. Por que não é normal, nesse período em que recomeçou o futebol até agora, a gente tem aí 150 dias, e o departamento médico não consegue ficar vazio? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Tem alguma coisa que não está conseguindo se encaixar. Porque sai um, entra 3. Aí vem os 3, voltam 5. Pô, irmão, na boa. Por exemplo, o Pedro foi na seleção. Mas aí a gente viu que quando o Everton Ribeiro voltou, vem com aquele ranço lá da seleção, não estava bem. Bruno Henrique não está 100%. O Arrascaeta não está 100%, se machucou quando voltou da seleção. Então, a gente está com o time em frangalhos e alguma coisa precisa ser dita. Alguma coisa tem que ser falada para a nação. Porque não adianta esse silêncio. Parece um túmulo o departamento do médico do Flamengo. Ninguém fala nada. Na minha humilde opinião, está errado. Tem que virar a nação. Olha só, está acontecendo isso, isso e isso. Estamos fora da curva da normalidade em função disso, 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 disso. E por conta dos últimos acontecimentos, a gente está com esse horizonte. Na minha humilde opinião, repito, eu acho que deveria ser feito isso. Então, a gente tem esse primeiro ponto, que é a conta que a pandemia está cobrando. Porque o futebol é um esporte de alto rendimento. Então, quando você começa a pré-temporada, né? A galera estava no 0, pá, Réveillon, Natal, tomando um negocinho, pá, ficou em casa, não fez nada, deu só um piquezinho, acabou. Aí começa, 30 dias para se preparar. Aí, habitualmente, acontece o Campeonato Carioca, aquele caosinho, pá, o cara começa a esquentar, vem a Copa Mickey, né? Campeonato Carioca, e aí a gente entra no Brasileiro, começa a esquentar. Tudo atrasou, a gente sabe de toda a história que aconteceu, mas agora, mais que nunca, e a gente está sofrendo na pele, o rodízio, ele é necessário. Quem não faz rodízio vai morrer no meio do caminho, não tem condição, é humanamente impossível. A gente está vendo aí, por exemplo, Thiago Maia, foi uma infelicidade, pisou errado, deu aquele problema. Na hora daquela pisada nele, eu senti a dor, cara. Eu senti a dor que ele sentiu naquele momento, que foi uma cena forte, foi uma cena feia. E, diante de tudo isso, se não for o rodízio, a gente está morto. A solução para quarta-feira, diante de tudo que está acontecendo, a gente não sabe quem vai jogar, agora é usar 3 chuteiras. Uma no pé esquerdo, uma no pé direito e uma no coração, irmão. Porque o que a Mari falou de fechar a casinha e tentar jogar por uma bola não é feio, não conta para ninguém não, mas a gente não precisa jogar bonito quarta-feira. A gente precisa ganhar o jogo. A gente precisa ganhar e ganhar bem. 2-0 para ficar tranquilo, 1-0 vai para pênalti, aí vai começar a questão de coração, coisa e tal. Então, quarta-feira, a gente não pode passar susto. Quarta-feira, a gente não pode se comprometer ou se importar em jogar bonito. Não é o momento de jogar bonito. É o momento de ganhar. Quarta-feira, nós teremos que ser resultadistas. Resultadistas Futebol Clube. Porque quarta-feira a gente precisa passar. Passando de quarta-feira, 7 milhões no bolso, outra fase, coisa e tal, mas aí vai dar tempo da gente conseguir recolocar os nossos cacos no lugar, porque a gente está todo rachado, está tudo quebrado. E a gente precisa muito, mas muito, de jogar, claro. É uma competição, tem grana, mas é um título, acima de tudo, para a galera, para a torcida, para a nação, quer saber de dinheiro, que não vai entrar dinheiro no nosso bolso. A gente quer título. Então, diante de tudo, diante de todos, as dificuldades, os inimigos, os adversários,
A galera que está dando aquela espetadinha, segurando a onda, coisa e tal, querendo dar uma derrubada no Flamengo. Diante de tudo isso, chegou o momento de jogar feio e levar o resultado. A gente não quer 3-0, 5, se for, maravilha. 5-0, 6-0, goleada, jogar bonito, show. Mas a prioridade, meu parceiro, é passar por cima do São Paulo e conquistar a vaguinha para a próxima fase. Esse é o script de quarta-feira.